Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Sou Cris Oliveira. Hoje estou aqui para trazer mais um relato de cemitério. E hoje estou aqui no cemitério São João Batista, em Fortaleza, Ceará, para contar um relato para vocês. Bom, o relato que irei contar hoje, o nosso protagonista, vou chamá-lo de Fernando. Não irei dar o seu nome verdadeiro por motivos pessoais, então irei chamá-lo de Fernando. Fernando era um coveiro que já estava há bastante tempo trabalhando em um certo cemitério. Porém, com o tempo ele foi demitido, então ele foi procurar outro cemitério para trabalhar. Sendo que esse outro cemitério no qual ele foi trabalhar, esse cemitério era um pouco esquisito, vamos dizer assim. Ele era um cemitério bem antigo, no qual também era, vamos dizer assim, relativamente mais humilde do que o cemitério em que o Fernando trabalhava. Certa noite ele estava andando pelo cemitério fazendo a sua ronda normal. E nesse dia ele estava acompanhado com um rapaz que estava instruindo a ele o que ele deveria fazer, porque ele era iniciante naquele cemitério. Então o rapaz falou que ele tivesse cuidado, que se ele visse certas coisas, ele ignorasse. Ele perguntou: que coisas? E o companheiro só simplesmente: coisas. Coisas que você não queira saber. Então, tudo bem, ele visitou o cemitério todo, tudo normal, até que no outro dia ele ficou sozinho no cemitério. Já era por volta das 2 horas da manhã. Então Fernando foi fazer a sua ronda, normal. E nisso que ele foi fazer uma ronda, num lugar bem no fundo do cemitério, ele pôde perceber uma movimentação. Nessa movimentação ele ficou observando o que estava acontecendo naquele local. Fernando ficou intrigado, se perguntou: quem será que está a essas horas da noite aqui? Será que é alguém que veio fazer algum tipo de magia? Não sabe. Então, Fernando, como era um funcionário do cemitério, estava representando a sua empresa, foi lá ver o que estava acontecendo. Então, ele foi caminhando lentamente para ver o que estava acontecendo. Ao chegar no local, ele pôde perceber um caixão, não muito velho, também não muito novo, mas vamos dizer assim, como se tivesse inchado de água, vamos dizer assim, a madeira. Era uma madeira relativamente meio ruim, não chegava a ser um caixão bom. Ele ficou intrigado com aquilo e percebeu que ao lado estava a sepultura aberta. Fernando, intrigado com aquilo, começou a observar em todos os cantos do cemitério, esperando que alguém estivesse ali e tivesse desenterrado aquele caixão. Porém, ele simplesmente não achou nada. Tudo bem. Então, ele foi lá, como ele também era coveiro, além de ser vigilante, foi lá e enterrou o caixão. Nisso, quando ele estava enterrando o caixão, ele estava um pouco aberto, vamos dizer assim. E ele sentiu uma mão saindo do caixão e passando pelo braço dele. Nesse momento, ele sentiu um arrepio danado. Fernando, que nem sabia, meu filho, pegou, se mandou e deixou o caixão lá sozinho. E esperou o outro dia para informar os responsáveis do cemitério aquela situação. Quando foi pela manhã, ele relatou para os seus colegas de trabalho o que havia acontecido. Seus colegas foram até a sepultura, supostamente aberta, em que o Fernando viu. Chegando lá, simplesmente não tinha nada. A sepultura, o local, aquele montinho, vamos dizer assim, onde fica enterrado, que não tinha lápide, somente um monte de terra, estava normal, como se ninguém tivesse mexido há muito tempo. Fernando ficou intrigado com aquilo e perguntou: como isso pode acontecer? Eu peguei no caixão, eu ia enterrar o caixão e esse caixão simplesmente está sumido aqui. Não pode isso ter acontecido. Então os colegas falaram: Fernando, você é novato. Provavelmente você não conhece a história do caixão amaldiçoado.
Fernando ficou assim, sem entender como assim caixão amaldiçoado. Esse caixão era de um certo bandido muito perigoso, no qual ele fazia coisas muito ruins. E há muitos anos esse caso acontece. Fernando, meio intrigado, não querendo aceitar aquela situação, ficou se perguntando, mas como pode isso? Não pode ser verdade. Ele custou acreditar. Enfim, foi para casa, tomou banho, comeu e foi dormir. No outro dia, de madrugada também, foi também ao fundo do cemitério fazer. Adivinha, lá se estava o caixão da mesma forma, enterrado colocado pelo lado de fora e a sepultura aberta. Só que desta vez ele pôde ver um pouco do defunto. E o defunto estava naquele aspecto azulado e exalava um odor terrível. Então Fernando respirou fundo e disse: é agora que eu vou descobrir o que tem aqui. Fernando foi abrindo lentamente o caixão para saber quem estava ali dentro. E qual foi a surpresa? Ao abrir o caixão, a criatura, ou defunto, ou como vocês quiserem chamar, abriu os olhos. Seus olhos estavam todos negros. Ah, minha filha, João saiu, pé pra quem te quer, meu filho. Pegou, abandonou o cemitério, abandonou o posto, abandonou tudo. E nunca mais voltou àquele cemitério, não foi nem lá para receber as suas contas, pois a sensação que ele sentiu naquele local, ele nunca mais queria sentir. Obrigado, espero que vocês tenham gostado, deixa um like aí, se inscreva no canal se vocês gostam desse tipo de assunto e espero vocês nos próximos vídeos. Beijos da Crazy, tchau galera!